Estou há 5 meses longe das redes sociais e a minha vida mudou por completo. Fique até o final desse vídeo, porque a maioria das estratégias que funcionaram para mim, você pode aplicar a partir de hoje e funcionar para você também. Olá, meu nome é Renato Gomes e esse canal fala sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual e desenvolvimento profissional. Se você gosta desse tipo de assunto, já te peço que se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e também compartilha esse vídeo para mais pessoas, porque toda vez que eu lançar um conteúdo como esse, você e os seus amigos vão ser os primeiros a saber. Quando eu saí das redes sociais, lembro que o propósito era ficar 3 meses longe das redes sociais. Eu lembro que eu saí do TikTok, do Instagram, saí do Facebook e também do WhatsApp. Até o WhatsApp eu saí. Não só saí, como eu excluí os aplicativos que estavam no meu celular. Lembro que a primeira reação das pessoas em relação a isso foi uma reação de resistência. As pessoas começaram a falar: "Poxa, você comprou um celular, você tem um celular bom e está fora das redes sociais, para que você fez esse investimento então?" Outras pessoas falar: "Não, não dá para ficar completamente desconectado não, a gente não vai conseguir falar com você, a gente não vai te achar em lugar nenhum". Lembro que a minha esposa falava: "Olha, eu não vou ser menina de recado não, porque o pessoal fica mandando mensagem para mim para conseguir falar com você". E eu lembro que antes mesmo de eu começar, eu falei para todo mundo, se quisesse falar comigo seria por ligação ou então mandando uma mensagem SMS. E depois de um mês que eu estava longe dessas redes sociais, as pessoas começaram a se adaptar, começaram a acostumar com o fato de eu estar longe das redes e começaram realmente a me ligar e mandar SMS, coisa que há muito tempo eu não tinha contato. Eu resolvi dar um tempo das redes sociais porque vi que isso estava sugando demais a minha energia. Eu percebi que eu sentava para poder ver alguma notificação ou assistir algum vídeo, quando eu via eu estava 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas direto rolando a tela do celular. E esse tempo que eu estava ali, eu estava perdendo oportunidades, eu estava perdendo coisas que eu poderia fazer para eu poder melhorar a minha vida mais e mais. Além disso, eu comecei a sentir um cansaço muito grande, um cansaço que por mais que nos meus dias de folga eu dormia, descansava, mas o cansaço não passava, até eu entender que tudo isso que estava acontecendo era um cansaço mental, devido a tanta informação que eu era bombardeado o tempo todo nas redes sociais. Me lembro também que uma das coisas que me deixava preocupado era eu ficar desinformado, de eu não saber o que estava acontecendo. E as pessoas viravam para mim, até hoje algumas falam ainda: "Renato, você vai ficar por fora, você não vai saber o que está acontecendo, você vai ficar desinformado". E pelo contrário, pessoal, nunca teve uma época que eu fiquei mais informado do que longe das redes sociais. Para você ter uma ideia, hoje em dia, todas as pessoas que estão ao meu redor, elas comentam para mim o que está acontecendo. Como elas sabem que eu estou longe das redes, elas comentam o que está acontecendo, os assuntos importantes, alguma polêmica ou algo que está acontecendo no mundo do entretenimento. Tudo isso eu fico sabendo antemão. Só que um pouco diferente, porque quando eu estava nas redes sociais, eu ficava ali horas e horas para absorver algum conteúdo de certa relevância. Hoje em dia, as pessoas que estão conectadas me falam e essa conversa, esse assunto, tudo isso chega para mim já filtrado. Eu não preciso ficar horas e horas ali rolando um feed ou em alguma rede social para conseguir me antenar de alguns assuntos. Depois de 3 meses que eu estava afastado das redes sociais, eu então voltei com o meu WhatsApp. Baixei o meu antigo aplicativo do WhatsApp novamente e todas as conversas que eu tinha voltaram, fez um backup. Porém, os outros aplicativos, TikTok, Instagram, Facebook, não baixei novamente. Estava sentindo uma paz tão grande e não fiz questão de baixar esses aplicativos novamente. E pasmem, algo completamente diferente começou a acontecer na minha vida. Um hábito que eu adquiri depois de tanto tempo fora das redes sociais foi de escrever. Exatamente, escrever. Lembro que toda vez que me dava vontade de postar alguma coisa ou de entrar nas redes sociais, eu substituía esse hábito por uma coisa eficaz, escrever. Foi aí que eu adquiri um diário, pois toda vez que batia aquela vontade de postar algo ou
de olhar qualquer coisa nas redes sociais, eu ia até o meu diário e escrevia. E até hoje eu tenho esse hábito. Com um simples caderninho que cabe na palma da minha mão praticamente, eu comecei a escrever tudo o que eu estava pensando. Todas as vontades que vinha de mexer na rede social eu transformava em texto, em ideias, em coisas para o futuro. Toda escrita minha tem importância e até hoje eu utilizo esse mesmo caderno para escrever todos os meus hábitos, para escrever o meu dia a dia, para escrever tudo o que eu faço. Então isso me ajudou demais à compulsão e ao vício de ficar checando o celular, de ver notificações, de ficar rolando o feed. Tudo isso eu comecei a fazer no meu caderno de anotação. E se você, assim como eu, tem vontade de desligar um pouco das redes sociais e quer simplesmente substituir um mau hábito por um hábito que vai te ajudar demais, que é o da escrita, de anotar as coisas e deixar a sua mente mais limpa e clara, eu deixei o link desse caderno aqui na descrição, só clicar no link e adquirir o seu. Depois de um tempo longe das redes sociais, uma coisa que começou a acontecer na minha vida foi a questão do tempo. Antigamente eu sempre dava desculpa, e acredito que você passa por isso também. Às vezes as pessoas falam: "Fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo". "Ah, eu tô na correria, eu tô sem tempo". Só que na verdade, às vezes você passa 1, 2 horas ali no celular, essa 1, 2 horas você poderia estar gastando um tempo de qualidade com alguma pessoa, com alguém ao seu redor, ou até mesmo melhorando a si mesmo. E eu lembro que eu sempre falava: "Não, tô na correria", isso. E depois que eu saí das redes sociais, eu comecei a ter uma noção de tempo diferente. Parece que o meu dia começou a render mais. Por meu dia render um pouco mais, eu comecei a ter mais tempo para refletir, para ouvir os meus próprios pensamentos. Eu quero te fazer uma pergunta: há quanto tempo você não escuta os seus próprios pensamentos? Há quanto tempo você não desliga de tudo, sem barulho, sem música, sem ruído, escutando a sua própria mente, analisando, conversando com você mesmo? Quero que você deixe aqui nos comentários. Então eu comecei a perceber que o tempo começou a passar de uma forma diferente para mim. Eu comecei a ganhar mais qualidade de vida e a refletir mais sobre a minha vida atual, sobre o meu futuro, a refletir sobre as coisas que acontecem ao meu redor. E isso fez toda a diferença para mim, porque eu comecei a adquirir novos hábitos para substituir o tempo que eu ficava nas redes sociais. Um desses hábitos foi voltar a malhar. Há muito tempo eu não malhava, me matriculei em uma academia e comecei a malhar. E depois eu vou falar um pouco sobre isso. Tem muita gente que fala assim: "Ah, não, em casa mesmo eu consigo fazer os exercícios", mas o ambiente da academia, ele meio que obriga você a estar na disciplina ali de malhar, de exercitar o seu corpo para melhorar a sua saúde e você ficar melhor consigo mesmo. Então uma das coisas foi começar na academia, eu comecei a ler mais, comecei a me alimentar melhor, as minhas noites de sono começaram a ficar melhor. Junto com isso eu comecei a praticar a higiene do sono, é outra coisa que eu vou falar num próximo conteúdo. Então o simples fato de eu sair das redes sociais começaram a me beneficiar praticamente em todas as áreas da minha vida. Lembro que um dia eu fui levar minha esposa para fazer uma consulta e eu percebi uma coisa muito estranha e que acontecia comigo também há alguns meses atrás. Lembro de me sentar e pegar um dos livros que eu estava lendo na época, em um consultório cheio de pessoas, e quando eu virei a página do livro num certo momento, eu comecei a observar a sala e eu fiquei surpreso, porque tinha crianças, jovens, idosos e até mesmo a secretária, todos olhando para a tela do celular a todo momento. E eu comecei a me sentir um ET, que eu falei assim: "Cara, eu tô lendo um livro aqui, tá todo mundo com o celular na mão". E eu comecei a refletir, eu era uma dessas pessoas. E eu lembro que tinha uma TV ligada, antigamente, normalmente numa sala de consultório, numa sala de espera, as pessoas às vezes ficavam vitradas assim na televisão, e não, todos estavam no celular. E pela primeira vez eu pude contemplar como eu estava agindo antes com as redes sociais e como eu estou hoje fora dessas redes. E como isso pode fazer bem também para você que está me assistindo. O fato de eu estar falando do tempo que eu fiquei e que eu ainda estou fora das redes sociais, não quer dizer que eu quero demonizar as redes sociais. As redes sociais são úteis, tem gente que trabalha apenas com as redes,
Os social medias trabalham apenas com as redes sociais, eles têm uma fonte de renda através dela. Na verdade, o que eu quero passar para vocês com esse conteúdo é que existe um mundo muito grande para o lado de fora, longe das redes, um mundo onde você pode conhecer pessoas diferentes, onde você pode se desenvolver, onde você pode melhorar a sua saúde mental e a sua saúde física, deixar a sua autoestima melhor, sem comparações, as comparações que normalmente acontecem nas redes sociais. Nas redes sociais tudo é bonito, as pessoas mostram apenas o que é bonito e dificilmente você vê um lado feio, um lado horroroso de tudo. Tudo parece mágico, todo mundo parece ter muito dinheiro, ser rico, as casas são lindas, só que na maioria das vezes é pura ilusão. As redes sociais existem pessoas comuns, como eu sou uma pessoa comum, um trabalhador, como você é uma pessoa comum, trabalhadora. E muitas das vezes a gente começa a se comparar e isso deixa a gente mal, sem falar os excessos de informações que as redes sociais trazem para nós, e isso nos causa um distúrbio ao ponto de perdermos até noites de sonos, ter noites de sono mal dormida. Então eu não estou falando para você fazer como eu, sair de tudo, mas pelo menos reflita. Use esse vídeo para você refletir. Será que o tempo que eu estou passando nas redes sociais está sendo um tempo saudável? Para mim não estava sendo saudável. Por isso eu resolvi sair, me afastar. Não tenho previsão de quando eu irei voltar. Na verdade, pretendo entrar nas minhas redes sociais para pegar as minhas fotos e revelar e colocar no álbum de fotos. É um dos projetos que eu quero fazer, chamar os meus amigos para casa e a gente abrir um álbum de fotos e a gente ver fotos juntas, momentos juntos, porque são esses pequenos detalhes que faz a vida realmente valer a pena. Se esse vídeo fez sentido para você, quero que você dê um like, compartilhe com alguém que você ama, com alguém da sua família e deixa aqui nos comentários o que você acha de viver uma vida longe das redes sociais e mais presente no mundo real, pois a sua opinião é muito importante para nós. Desejo a vocês saúde e prosperidade e até a próxima.